E aí pessoal, vim aqui para fazer o fechamento da viagem de Extrema. Já postei todos os vídeos, as cachoeiras, tudo. Tem algumas viagens aí que eu não fiz, né, vídeo, que foi a viagem de Monte Verde. Teve um monte de viagem aí que eu não fiz. Então encerrou os vídeos, eu vim aqui fazer o fechamento, né? Como vocês viram aí, foi uma viagem bem longa. Dormi 2 dias em Feira de Santana e Eunópolis. E o terceiro dia eu passei acordado, dirigindo. No caso, a terceira noite, né? Fiz direto, até chegar. Por que eu fiz isso? Eu não gosto de dirigir à noite. Já tive experiências ruins à noite. Um buraco que às vezes você não vê, alguma coisa assim. E eu não gosto, evito dirigir à noite, né? Então, eu fiz de tudo para não dirigir à noite. Então, toda vez que escurecia, eu dormia, né? Dormi em Feira de Santana quando estava à noite. E Eunópolis também, como vocês viram aí, a gente chegou já escurecendo. Apesar que o horário lá é diferente, né? Escurece mais tarde. E no terceiro dia eu pensei a mesma coisa. Quando a gente chegou em Belo Horizonte, eu fiz aqui, a gente dorme. Aí tá bom, a gente procurou, como eu falei pra vocês, né? Por isso que eu já dei as dicas. A gente entrou, foi para o meio mesmo de Belo Horizonte, o centro, e foi procurar. Então, a gente não achava, e quando achava não tinha estacionamento. Então, foi um impasse muito grande. A gente ficou meio que sem saber o que fazer. A gente ficou um pouco desesperado nesse momento. A gente não sabia o que fazer. Eu não gosto de dirigir à noite e não estava achando local para dormir. Mas eu acho que foi tudo plano de Deus, né? A gente não achava. Porque ele estava ele estava dizendo no momento que siga em frente, eu estou com vocês vão conseguir, vamos em frente. Então a gente seguiu. A gente fez, não, a gente vai, segue, e se no caminho a gente achar, a gente para. Só que o que aconteceu? Quando a gente começou a andar ali na Fernandias, eu já achei estranho uma coisa. Eu digo, Fernandias é pedágio. Se é pedágio, a rodovia é bem conservada, né? No meu ver, eu pensei, eu não conhecia. E aí a gente começou a andar. Quando a gente começou a andar, eu vi que não tinha buracos tão grandes, né? Tinha uns buracos, mas não era tão grande, não era buraco, considerado buraco, né? E só tinha muito remendo, e os remendos, às vezes, né, balançavam o carro. E aí a gente foi pegando confiança, andando e pegando confiança. Quando eu andei um pouco, eu disse à minha esposa, né? Eu disse, ó, não tem buraco, dá pra gente ir. Ela falou a mesma coisa, ela falou, eu também percebi isso. Então vamos seguir. Foi quando a gente seguiu. Mas eu tava tão tenso, né? Porque como eu disse, eu não gosto de dirigir à noite. E eu tava muito tenso. Que terminou não capturando a tela de 2 carregamentos. Passou em branco. Porque eu tava muito tenso, né? Muito ligado na rodovia. Quando eu parava, eu ficava preocupado se ia seguir, se ia parar, entendeu? Então, o último vídeo que eu postei, eu esqueci. A última parte eu esqueci de postar 2 carregamentos. Um que eu esqueci foi o da Volvo, que o aplicativo recomendou a Volvo. Mas vocês sabem o que eu penso da Volvo, né? Então eu coloquei 10% só. Aí não botei, deu 26 e alguma coisa. Eu vou estar postando aí pra vocês. E o outro carregamento foi de um posto que o aplicativo ABRP recomendou a gente parar no posto Joan, se eu não me engano era Joan. E cheguei lá, não tinha carregador. Então eu abri o PlugShare e fui até o próximo, que era da Petrobras, o posto. A gente parou e carregou. Esse deu 81, que eu coloquei até 100%. A gente chegou bem apertado, porque a gente já ia chegar apertado no Juan, né? No posto Joan. Como não tinha carregador, a gente teve que seguir até o outro. Não era longe, mas, como eu já falei, a gente chegou apertado lá, a gente seguiu ainda. E foi até o próximo. Aí a gente deu 81 em alguma coisa. Eu somei tudo aqui e vou mostrar para vocês os 2 carregamentos. Depois desse posto da Petrobras, foi o primeiro. Aí depois desse posto veio da Volvo. Coloquei só 10% para chegar no último. Esse último eu postei no vídeo aí, foi o que eu postei no vídeo. Então faltou esses 2 carregamentos, que foi na parte da noite.
E faltou também o de Belo Horizonte. Também já somei aqui no resultado, eu vou estar falando para vocês, mas também vou colocar aí. Foram 3 carregamentos. Aí foi por causa, justamente eu esqueci por causa desse. A gente ficou muito preocupado, né? Se ia dirigir à noite, se não ia, não estava achando o local. Procurei no Maps, procurei pousada próxima, procurei de todo jeito, não achei. Mas creio eu que já foi Deus ali mandando a gente seguir. Então faltam esses 3 carregamentos. Eu vou estar colocando aqui nesse vídeo os 3 carregamentos que faltaram, né? Então quando eu der o resultado aqui, pode ser que vocês já somaram e não vai bater por causa desses carregamentos, né? Então deu um total de R$ 883,16 de gasto com recarga, ok? Esse foi o total da viagem para Extrema, ida, né? A vinda eu não filmei. A vinda eu iniciei filmando, até coloquei no fim aí para vocês verem, mas tava muito igual, os mesmos postos, as mesmas paradas. Aí eu parei de filmar. A vinda foi bem mais tranquila, pessoal, bem mais tranquila, porque assim você adquire uma experiência, né? Na ida. E aí foi bem mais tranquila a vinda. Mas os postos foram os mesmos, a gente parou nos mesmos locais. Não teve nenhum contratempo, nenhum empecilho, beleza? Então deu um total de 883,16 de recarga. Se a gente fosse com um carro a combustão, eu vou fazer aqui uma média, ele gastasse 10 quilômetros 1 litro. Se você dividir 2.800 quilômetros por 10, vai dar 280. É isso? 280. É isso, vai dar 280 litros de gasolina, ok? Então, se você fizer a conta aí, 280 litros vezes 6,50, que está mais ou menos a média, deixa eu fazer aqui. Daria 1.820. R$1.820. R$1.820, ok? Se fosse um carro a combustão. Lembra que eu falei que o carro elétrico diminui a distância do carro a combustão em viagem. Lembra que eu falei, né? O carro elétrico, a maior distância que ele pega do carro a combustão é usado no dia a dia. Porque ele é um carro que o anda e para favorece, sinal fechado, engarrafamento, tudo favorece a ele. Velocidade baixa, favorece a ele. E o carregamento. Você, em casa, você carrega, como eu já expliquei em diversos vídeos meus, aqui onde eu moro é 76 centavos o quilowatt. Então ele de 0 até ele cheio vai gastar em torno de 20 a 30 reais. A diferença é grande. Eu só carreguei assim lá na Bahia, né, no Eletricar, que era 99 centavos, 90 centavos, alguma coisa assim. 99 eu acho. Então ele é bom em casa, né? Trabalho, casa, carregar em casa. A distância do carro a combustão aumenta. Quando você vai viajar, tem distância? Tem. De 1.800 e pouco para 800 é R$1.000 de diferença, que você pode gastar com outra coisa, né? Mas a distância diminui. Beleza? A viagem foi incrível, pessoal, incrível. Você pode até pensar, mas foi muito cansativa, ele não vai fazer de novo, ele está arrependido, ele não faria. Não, pessoal, pelo contrário, a viagem me deixou uma saudade, né? Assim, uma vontade de viajar novamente, uma vontade de ir de novo. Eu faria ela de novo, hoje de madrugada iniciaria ela de novo. Foi muito boa a viagem, teve momentos muito bons. Esse negócio de parar para carregar não impede em nada, para mim favorece, né? Você curte mais a sua família na viagem, você curte mais os momentos, você bate foto, você, né, tem aquele tempo de descanso, tem aquele tempo ali de você estar conhecendo coisas novas. Eu gostei demais de viajar
o carro elétrico, mesmo com essas paradas. Para mim é bem melhor do que o carro a combustão. Porque se você pega um carro a combustão numa viagem muito longa como essa, é perigoso você querer tirar direto, né? Porque a parada é muito rápida e muito cansativo. Porque você não vai querer parar, né? Você vai querer tocar o tanque inteiro. Enquanto o tanque não acabar, você tá andando. E mesmo o tanque acabando, você vai encher e vai seguir em frente. Já o carro elétrico não, você meio que é obrigado a parar, né? Você vai ali, para 50 minutinhos, lancha, almoça, dependendo do horário, vai no banheiro, bebe uma água, descansa, conversa, entendeu? É bem melhor. Eu achei incrível a viagem, muito boa. Tem viagens novas vindo aí, tem, mas essa longa eu não sei quando seria a próxima, né? Vai demorar. Então a viagem já deixa aquela saudade. Então a viagem inteira eu vim com o piloto automático, né? Eu só não ativava ele quando era um comboio. Quando tinha um comboio de carro, caminhão, tudo assim, aí eu desativava o piloto automático e ia no pé, acelerando e freando, né? Para me preparar para a ultrapassagem. Mas quando eu estava sozinho, que eu passava o comboio, eu ativava novamente o piloto automático. Eu percebi que ele é bem mais econômico do que a gente. A gente às vezes afunda o pé um pouquinho a mais e consome muita bateria. Ele tem um limite, ele chega ali a no máximo 33. No máximo, normalmente eu vi ele chegando a 26, 27, né, abaixo disso. Mas às vezes ele pega um 33 lá para chegar na velocidade que você setou. Mas é mais nas subidas, né? Quando ele está em reta, ele vai bem devagar. Eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre o piloto ensinando como funciona direitinho, que eu achei muito bom e quero passar para vocês. Aí o que é que eu fazia? Eu acelerava até a velocidade que eu queria, que seria 100, setava e ele iniciava lá o processo, né? Segurava nos 100. Quando eu ia chegar uma curva, né, que eu olhava, as curvas eu olhava no Google Maps. Dependendo da inclinação da curva, eu sabia se ia precisar reduzir, se não ia precisar, se dava para fazer. Então, quando eu via uma curva um pouco mais apertada, eu desligava o piloto automático, automaticamente o carro começava a frear para regenerar, e aí chegava na velocidade que eu queria, eu fazia a curva, e às vezes no meio da curva ali, já para o final, eu setava novamente, voltava para os 100. Que ele tem uma memória, né? Você memoriza os 100. Aí eu resetava. E ele voltava a acelerar novamente para chegar nos 100. Isso foi a viagem inteira, eu fazendo só com o dedo, com a mão esquerda aqui. Fazia tudo. Ligava o piloto, desligava o piloto, setava, resetava, entendeu? Tudo eu fazia aqui com a mão esquerda. Então a viagem não foi cansativa de maneira nenhuma. Os pés sempre descansando, raramente eu usava os pés, até para frear eu usava aqui o piloto automático. Então vou estar fazendo um vídeo aí depois para vocês, quem não conhece, né, o piloto automático, vou estar ensinando bem direitinho, ok? Então é isso, pessoal, esse foi o fechamento da viagem. Vem coisas novas aí, curta, siga o canal, se inscreva, ative o sininho, vem muita coisa nova por aí, tá bom? Então a gente vai estar fazendo coisas novas aí para a gente tirar o máximo, né? E informar, ensinar o máximo que a gente souber desse veículo.